Na minha cabeça existe assim um pensamento rolando, existem pensamentos de fundo e ainda existe uma trilha sonora tocando 24 horas por dia. De onde veio essa poeira? Veio na minha cabeça aquela expressão assim, será o Benedito? Eu sinto às vezes que a minha cabeça só descansa quando eu tô dormindo. Oi, gente. Tô começando esse vlog na hora do almoço. Ainda para começar de manhã, mas essa noite foi turbulenta. Nada que não aconteça com uma certa frequência, inclusive é algo que tem todo sentido com o que eu já queria falar aqui no canal. Há alguns meses eu fui identificada como uma pessoa superdotada. Nossa, eu nem falei que eu ia fazer, né? Eu tô tirando o elástico dessa sapatilha de ponta aqui pra colocar na minha sapatilha de ponta nova, porque eu coloquei o que eu tinha comprado, mas foi um fracasso, já soltou na primeira aula que eu fiz com essa ponta nova. Enfim, a superdotação é uma condição de neurodivergência, assim como o autismo, o TDAH, a dislexia, o que significa que as pessoas superdotadas, elas nascem assim, que é uma alteração no cérebro da pessoa. E na superdotação, essa alteração, pelo que eu já pude ler, né, e estudar, e o que as psicólogas que fizeram o teste e depois validaram me disseram, é o seguinte, que essa condição cerebral dos superdotados traz muita intensidade em todos os aspectos da vida, rapidez de processamento. Então, assim, os superdotados, eles têm muita facilidade para aprender as coisas, muita facilidade para entender as situações, entender os contextos, entender as pessoas e muita intensidade emocional, imaginativa. O cérebro funciona demais. Tudo é demais. Como que eu desconfiei, né, que essa poderia ser a minha condição? Eu assisto muito YouTube, muito. E aí, do nada, um dia, apareceu pra mim um conteúdo sobre superdotado, assim, era um psicólogo brasileiro que tava num podcast e aí ele começou a apresentar as características de pessoas superdotadas. Eu fui ouvindo aquilo e eu falei assim, gente, mas eu sou assim, desde criança. Eu penso desse jeito. E eu fui me identificando com tudo aquilo. Parecia que a pessoa tava falando de mim, sabe? E aí depois eu fui procurar mais e mais sobre o tema, porque tem aquela coisa também, né? A gente se interessa por determinados assuntos e a gente não se satisfaz em saber aquilo superficialmente. A gente quer ir cada vez mais fundo nos temas, sabe? Por exemplo, eu comecei a fazer aula de yoga em 2017. Eu não me satisfiz em ir pra aula de yoga e fazer as posições lá que as professoras pediam. Eu quis comprar livro de yoga. Eu entrei num curso de formação para professores de yoga, porque eu queria saber de onde veio, por que é assim, quais os benefícios dessa posição, por que essa posição é desse jeito, quais órgãos que estão sendo trabalhados, qual o efeito psicológico dessa posição. E aí eu fui vendo essas características e fui me identificando, e eu vou fazer um vídeo aqui especialmente para tratar dessas características que podem acender uma luzinha na cabeça das pessoas para elas procurarem uma avaliação, sabe? Porque também é assim, né? Tipo, eu vi esse vídeo, sou superdotada. Você precisa se consultar com um neuropsicólogo especialista em altas habilidades de superdotação. E aí vários testes são feitos em várias sessões, testes inclusive presenciais que testam QI, atenção, memória, enfim, vários setores assim. E ao final da realização desses testes, o neuropsicólogo vai dar um laudo atestando se você tem ou não altas habilidades de superdotação. E no meu caso teve. E no início, inclusive, eu não acreditei. O meu teste apontou diversos desafios emocionais, assim, que de fato eu já vinha enfrentando há alguns anos. E foi um divisor de águas na minha vida. Eu decidi abrir espaço na minha vida para coisas que eu amo fazer, que me preenchem e que sem elas eu me sinto incompleta, sabe? O piano, o balé, ter mais tempo pra mim, ter mais tempo pra minha família, ter mais tempo pra viver. Trabalhar pra viver e não viver pra trabalhar. E assim, gente, essa noite, porque eu comecei esse vídeo pra contar isso, né? Eu acordei de madrugada
pra fazer xixi. Eu já reluto a levantar durante a noite porque eu sei que se eu despertar, a minha cabeça não vai me dar sossego. Eu vou ficar pensando e vai ser muito difícil eu pegar no sono novamente. Isso acontece com uma frequência, assim, muito maior do que eu gostaria, sabe? Deu outra. Acordei, levantei, fiz xixi, voltei pra cama. Quando isso acontece, eu evito até olhar no relógio, porque se eu olho no relógio e vejo que ainda tá no início da madrugada, aquilo ali já aumenta a minha ansiedade e dificulta ainda mais eu pegar no sono novamente. Mas eu olhei e era 2 horas e 22 minutos da madrugada. E aí fiquei, gente, eu dando na cama e a cabeça não parava. Um fluxo de pensamentos muito acelerado. Não que eu tenha pensamentos perturbadores, mas assim, é porque eu penso muito. E na minha cabeça existe assim, um pensamento rolando, existem pensamentos de fundo e ainda existe uma trilha sonora tocando 24 horas por dia. Às vezes é partitura que eu tô estudando e aí fica repetindo na minha cabeça aquela melodia e o nome das notas. E aí, gente, olha que engraçado. No meio desses pensamentos, de vez em quando acontece de surgir uma questão na minha cabeça. E aí eu preciso encontrar a solução para aquilo. Eu preciso achar a resposta, porque senão eu sei que eu não vou conseguir dormir, não vou ter sossego. Teve uma noite que a questão era: de onde veio a Tupperware? Quando e onde surgiu a Tupperware? E aí eu tive que pegar meu celular e pesquisar. Isso foi numa madrugada também. Essa noite, não sei porquê, eu tava pensando alguma coisa e aí veio na minha cabeça aquela expressão assim: será o Benedito? Eu falei, gente, mas que expressão curiosa, né? Que eu pensando comigo de noite e Júlio dormindo lá. Pensei, gente, mas que expressão curiosa, né? Por que será que o pessoal fala isso? Eu fui pesquisar, lógico. Gente, um pequeno disclaimer aqui. Eu tô editando esse vídeo e aí eu fui pesquisar melhor sobre a expressão, né? E eu vi que não existe um consenso na literatura a respeito da origem dessa expressão, mas será o Benedito. Tem gente que fala que ela surgiu antes dessa história com Getúlio Vargas e Benedito Valadares, porque já existia uma marchinha que trazia essa expressão, mas será o Benedito. E tem ainda uma história ainda mais antiga falando que a origem está relacionada a um líder quilombola, que se chamava Benedito. Então, assim, essa versão que eu vou contar pra vocês é uma das que vocês encontram, tá bom? E aí, gente, eu descobri que essa expressão, será o Benedito, ela surgiu do seguinte contexto: Getúlio Vargas estava para nomear um governador para Minas Gerais. Surgiram rumores de que ele iria nomear uma pessoa chamada Benedito Valadares. As pessoas começaram a falar: será o Benedito? Será o Benedito? E tal. E de fato, no fim das contas, ele nomeou Benedito Valadares como governador de Minas Gerais. Na verdade, eu tinha um professor de constitucional na faculdade que ele falava até que não era governador Valadares, era interventor Valadares. Porque naquela época, né, não era eleito, era nomeado. Olha só que engraçado. A minha cidade natal, Governador Valadares, o nome dela surgiu por causa desse cara que tem a ver com a expressão que tá na minha cabeça. Eu fui pesquisar a origem do nome de Valadares. Como que surgiu o Governador Valadares? E é isso que acontece, velho. Minha cabeça não para. A identificação da superdotação explicou muitas coisas na minha vida. Eu quero aqui nesse canal falar um pouco disso também, porque vocês devem ter visto aí no vlog anterior de Valadares, da Páscoa, que eu pergunto pra minha mãe assim: eu sou tranquila? E ela rasga uma cara assim, porque eu não sou tranquila, sabe? Eu não sei levar as coisas foguinho morno ali. Pra mim, muita coisa é 8 ou 80. Eu quero ser excelente em tudo que eu me proponho a fazer. Meu perfeccionismo é assim, disfuncional, como diz minha psicóloga. É um desafio, porque a superdotação, ela tem muitas coisas boas, sim, mas existem muitos aspectos desafiadores e eu tô aprendendo. Quer dizer, eu já convivo com eles desde sempre e agora eu tô aprendendo a lidar com isso, porque muitos deles antigamente eu achava que eram defeitos que eu precisava consertar, mas não tem jeito, porque é como eu sou. O engraçado disso ter acontecido ontem também é porque eu comentei com meu marido assim:
uma hora eu falei assim, nossa, eu sinto às vezes que a minha cabeça só descansa quando eu tô dormindo. E aí, o meu sono, que é o meu momento de descanso, essa noite, foi perturbado porque a minha cabeça não me deixou pegar no sono novamente. Enfim, era isso.